Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre! Viva Ruben, tudo bem? Tudo ótimo, Alexandre. Sei que nesta madrugada andaste a madrugar, portanto estás de direta a falar comigo neste Fogo e Fúria, porque ontem houve uma super terça-feira de eleições. E quando falamos em super terça-feira, falamos exatamente no que, Alexandre? Olha, no contexto das eleições primárias nos Estados Unidos, principalmente do Partido Republicano e no Partido Democrata, para a escolha dos candidatos à Casa Branca, portanto, em ano de eleição presidencial, a super terça-feira, e por vezes há só uma super terça-feira, alguns anos há mais do que uma, depende, mas geralmente há só uma, que é o dia desse calendário das eleições primárias, em que vários estados votam no mesmo dia. Quer dizer, a partir de janeiro, fevereiro, que é quando começam as eleições primárias, tipicamente vota um estado cada dia e, por exemplo, um estado vota numa semana, depois outro noutra, etc. Quando chega à super terça-feira, ali quase sempre em março, há um dia em que uma data de estados votam no mesmo dia e, portanto, isso é um ponto crucial na caminhada das eleições primárias, porque um candidato que já estiver destacado desde o início das primárias muito provavelmente vai conquistar um número de delegados suficiente para ser considerado o grande favorito à nomeação, não é? Foi isso que aconteceu na terça-feira. E foi o que aconteceu nesta terça-feira, Alexandre, porque o Donald Trump no Partido Republicano chegou destacado na corrida pela nomeação. No Partido Democrata temos Joe Biden, que mais do que era sabido que iria ficar com esta nomeação, mas especificamente sobre o Partido Republicano, o que é que aconteceu nesta terça-feira que confirmou esta preferência de Trump? Ora bem, as eleições primárias deste ano são um bocado atípicas porque geralmente as eleições primárias do partido que tem um presidente na Casa Branca não costumam ter uma grande história. Portanto, é o presidente que está em exercício e, regra geral, não há uma grande contestação ou uma contestação suficiente no seu partido para que um candidato surja para poder pôr em causa a sua nomeação a um segundo mandato. E neste caso seria o Partido Democrata, e é o que se tem confirmado. O Joe Biden está a passear nas primárias, sem nenhuma oposição que se veja, mas também estava a acontecer e está a acontecer no Partido Republicano de forma atípica, porque como o Donald Trump não é o presidente em exercício, o normal seria ele ter uma oposição muito forte pela nomeação. Isso aconteceu logo de início, porque havia uns quantos candidatos ainda em jogo que ameaçavam tirar alguns votos, mas logo nas primeiras votações isso foi posto de lado e o Donald Trump passou a ser o indiscutível favorito à nomeação. Continuou ainda com a oposição de uma candidata, a Nikki Haley, que foi concentrando uma parte dos votos dos republicanos e dos independentes que costumam votar nas eleições primárias, que os eleitores que não votam no Donald Trump. Não quer dizer que os eleitores que foram votando na Nikki Haley em novembro vão votar no Joe Biden. Muitos deles, segundo as sondagens que há nesta altura, cerca de metade dos eleitores da Nikki Haley vão votar em novembro no Donald Trump, mas como esta eleição, tal como as duas anteriores presidenciais, muito provavelmente vai ser decidida por pequenas variações de voto em alguns estados, estes cerca de 30-40% de eleitores da Nikki Haley que em novembro ou vão ficar em casa, ou vão votar em Biden, ou vão votar num terceiro candidato, podem provocar aqui problemas ao Donald Trump. Não é? O que sabemos é que esta noite de eleições resultou na saída da mais forte concorrente opositora da Haley. Exatamente, da opositora à hegemonia de Donald Trump. O que é que esta saída, nesta fase, representa, quer para a Haley, quer para Donald Trump, Alexandre? Como estávamos a ver, ela representa ou agrega esta parte do Partido Republicano, não do Partido Republicano como nós o entendemos quando falamos assim fora do ciclo das primárias. Este Partido Republicano ou este Partido Democrata que estamos a falar nesta fase da campanha presidencial é constituído por uma
não é uma pequena percentagem, mas está longe de ser a totalidade do partido, são os eleitores com interesse suficiente nas eleições primárias para irem votar. Portanto, já é uma fatia do eleitorado dos partidos que provavelmente irão votar em novembro. Deste eleitorado, mais empenhado na fase inicial das presidenciais, a Nikki Haley, desde meados de janeiro, quando começaram as primárias republicanas, até agora, incluindo a super terça-feira, ganhou apenas 2 votações, uma em Washington DC, e foi no domingo, e outra na terça-feira no Vermont. Ora, o Donald Trump foi de longe o candidato mais votado em todas as outras eleições primárias, e ele não precisava da super terça-feira para confirmar que mais tarde ou mais cedo ia ser o nomeado do Partido Republicano. No entanto, o que aconteceu nesta terça-feira foi que a Nikki Haley, ao ganhar apenas no Vermont, como já falamos há pouco, deixou de ter qualquer justificação para se manter na corrida, até porque estas candidaturas envolvem muito dinheiro, muito apoio financeiro, e ela já não conseguia justificar porque que ia continuar na corrida se não tinha nenhuma hipótese de vencer. Alexandre, nem com a possível acusação a Donald Trump no médio espaço fala-se serviria? disso, só que ela basicamente ela não depende só dela para se manter numa corrida, não é? Tirando a exceção de multimilionários, ninguém tem dinheiro para andar a alimentar uma campanha destas a nível nacional nos Estados Unidos durante vários meses, em que é preciso gastar milhões e milhões em anúncios na televisão, na rádio, em deslocações, etc. Portanto, ela tem de fazer as contas ao dinheiro, ela e os financiadores dela, não é? Por maioria de razão, e perceber que não tem qualquer caminho para se imporem como os nomeados do partido. Isso é normal, acontece todos os anos, ou todas as eleições primárias. O que não foi normal até agora foi a insistência da Nikki Haley em manter-se na corrida, mesmo depois de se ter tornado óbvio que ela não teria nenhuma hipótese de vencer o Donald Trump. Isto sabe-se relativamente cedo na campanha, porque os estados... nos Estados Unidos há estados mais conservadores, menos conservadores, estados onde o eleitorado republicano é mais independente e, portanto, da forma como o calendário das primárias republicanas estava construído, se a Nikki Haley não teve grandes resultados no início das primárias, também não iria ter mais tarde, porque mais tarde iriam votar os estados que, sem dúvida, iam dar a vitória ao Donald Trump. Ela manteve-se na corrida, e isto indo ao encontro da tua pergunta, porque desta forma também eleva o seu reconhecimento a nível nacional como figura do Partido Republicano. Neste momento há muitos mais eleitores nos Estados Unidos que olham para ela como a republicana que se opõe ao Donald Trump. Se acontecer alguma coisa que seja, como estavas a dizer, ao Donald Trump, não por... mesmo como já vimos em vários outros episódios, mesmo que ele seja condenado num processo, ele não pode ser obrigado a não se candidatar à presidência. No entanto, é possível, como vemos através de algumas sondagens, que uma parte importante dos eleitores do Partido Republicano comecem a pensar 2 vezes antes de votar Donald Trump em novembro, se ele realmente for acusado de algum crime. Nessa situação, pelo menos até à Convenção Nacional do Partido, no verão, é possível aparecer outro candidato para substituir Trump. Nesta fase, ninguém faz ideia se o Trump vai ser julgado sequer, quanto mais, ou quando é que ele vai ser julgado ou se vai ser condenado. Se acontecer alguma coisa até lá, a Nikki Haley pode surgir, dificilmente iria ter o partido todo à volta dela, precisamente por ela ser anti-Trump, mas é neste momento uma personalidade com maior reconhecimento nacional do que antes das eleições primárias. E pode... este capital pode servir para as próximas eleições, não em 2028 ou mais tarde até, porque ela tem apenas 52 anos. Quando estamos a falar de candidatos com 77 e 81, como o Donald Trump e o Joe Biden, vemos que ela tem muito futuro político. Para que fique claro, não é por Donald Trump ter um passeio no parque na corrida à nomeação republicana que uma chegada um regresso à presidência dos Estados Unidos está assegurado, não é? Não, de longe. Até porque isso acontece também no Partido Democrata. O Biden está a ter um passeio no parque nas eleições primárias do Partido Democrata, ainda mais do que o Trump, porque não teve absolutamente nenhuma oposição de relevo desde o início, não teve nenhuma Nikki Haley no Partido Democrata, e não se pode, quer dizer, ninguém pode afirmar que o Joe Biden vai ser reeleito nesta fase, segundo as sondagens que conhecemos, embora falte ainda muito tempo. Por maioria de razão, isso acontece também em relação ao Donald Trump. Quando nós olhamos para uma sondagem a nível nacional, nos Estados Unidos, que nos últimos meses, de facto, o Donald Trump
parece ter uma ligeira vantagem a nível nacional, imaginemos 45% contra 43%, por exemplo, do Donald Trump ou Joe Biden. Isso não significa nada no grande esquema das coisas, porque as eleições são ganhas através do colégio eleitoral com a soma dos votos de cada Estado, não numa votação a nível nacional. Além disso, o Donald Trump, de facto, também está a liderar nos estados mais importantes. Portanto, nesta altura do campeonato, olhando para as sondagens, o Trump parte numa posição mais favorável do que o Joe Biden. Mas como as distâncias são tão curtas e com os meses que faltam ainda para as eleições, nós não podemos tirar nenhuma conclusão da forma como o Trump ou o Biden estão nestas eleições primárias. Esta também é uma semana muito importante nos Estados Unidos. Para além desta super terça-feira, há o debate do Estado da União, que anualmente o presidente dos Estados Unidos faz também para mostrar o estado do país. O que é que podemos esperar do discurso de Joe Biden esta semana, Alexandre? Olha, todo este contexto eleitoral com a decisão de Donald Trump de se recandidatar e do Biden também de se recandidatar, porque o Donald Trump se recandidatou, isto anda tudo ligado, porque há quem diga que dificilmente o Joe Biden se teria candidatado se o Trump também não o tivesse feito, porque o Joe Biden venceu em 2020 e, portanto, ele está convencido de que é o único ou que tem mais capacidade para derrotar novamente o Donald Trump. Mas este cenário completamente atípico também nos leva a um discurso do Estado da União ou Estado da Nação, conforme queiram dizer, também atípico, porque geralmente este tipo de discursos anuais não têm assim um impacto tão grande como a generalidade se nós formos ler as notícias nos médias norte-americanos, parece que é o grande aconteceu, o Super Bowl da política. É claro que há todo aquele folclore e aquele quase de entretenimento para ver as reações dos congressistas e a interação com o presidente e tal, mas num ano normal aquilo é apenas um discurso em que um presidente vai lá dizer: olha, eu fiz isto tudo muito bem no ano passado e quero fazer coisas ainda melhores no próximo ano, votem em mim e tal, pronto. Não passa assim muito disso, até porque as audiências dos discursos têm vindo a cair a pique nos últimos anos, já não há o mesmo interesse que houve há alguns anos. Mas este ano, além disso, não é assim muito provável que as pessoas que quiserem ver o discurso do Joe Biden estejam muito interessadas no conteúdo. Há aqui uma questão que é a idade do Joe Biden, a maneira como ele se apresenta, que seja verdade ou não seja verdade, não interessa, porque olha, eu lembrei-me agora quando aqui em Portugal estavam a falar na campanha aqui em Portugal sobre a sensação de insegurança, não é? Parece que é, e depois as pessoas ficam ali a discutir a sensação, as sensações, sinto isto, sinto aquilo, e depois não falamos do essencial. E é o que se passa com o Joe Biden. Há a sensação, incluindo por uma grande parte do eleitorado do Partido Democrata, de que o Biden é velho demais para ser presidente dos Estados Unidos. Isso torna-se num facto e é alguma coisa com que o Joe Biden vai ter de lidar até ao fim, não é possível escapar daqui. Obviamente que depois no lado do Partido Republicano há toda uma teoria da conspiração, que não só ele é velho demais, como perdeu completamente as faculdades mentais e não sei o que, aquelas coisas, que é uma teoria da conspiração no sentido em que nunca ninguém apresentou provas de que isso possa ser minimamente verdade. Por outro lado, o próprio Donald Trump também diz as maiores não é muito novo, não é? E, portanto, não é muito novo, mas estamos a falar também do, quer dizer, isto também temos de ser justos, são campanhas violentíssimas, e no caso do Joe Biden, com a presidência dos Estados Unidos, a lidar com conflitos internacionais, como nós sabemos, o Donald Trump a lidar com processos de crime, que também não deve ser fácil, deve ser muito, muito difícil, e que pessoas para chegarem a esta idade com energia e com vontade de quererem ser presidentes dos Estados Unidos, certamente não estarão completamente perdidos para a vida no geral, não é? E, no entanto, há essa teoria da conspiração do Partido Republicano, que o homem já perdeu todas as faculdades mentais. E o discurso do Estado da União, por ser transmitido em direto para milhões de pessoas, vai ser provavelmente a primeira e única oportunidade do Joe Biden para se apresentar a um grande número de pessoas, do eleitorado, em direto,
assim, sem rede, para poder mostrar que está no controle da situação. Portanto, para além do conteúdo, vai também ser analisada a forma, se o Joe Biden se engana no discurso, ou se, como aconteceu no ano passado, tem a ginástica suficiente para interagir com os congressistas republicanos que o vão apupar, ou seja o que for. E, portanto, isso pode dar um sinal, pode descansar uma parte do eleitorado democrata, ou então fazê-lo ficar ainda mais preocupado. Há esse interesse, mas marca também ali um momento importante em toda esta dinâmica da campanha para a Casa Branca, sim. Alexandre, para fecharmos este episódio, deixa-me também falar do caso ligado ao Supremo, com o facto de ter aceite a candidatura de Donald Trump nestas primárias, portanto aquelas dúvidas que tínhamos se Trump podia aparecer nos boletins de voto em alguns estados, noutros já não podia, depois havia impugnações. O que é que o Supremo acabou por decidir? Bom, isto aconteceu também nesta semana, não é? Esperava-se, portanto a decisão foi anunciada na segunda-feira, um dia antes da super terça-feira, isto porque o processo que o Supremo aceitou analisar está diretamente ligado a uma decisão do Supremo Tribunal do Colorado, um estado que também foi a votos nesta super terça-feira. Portanto, havia ali uma necessidade de o Supremo dos Estados Unidos tomar uma decisão antes de o Colorado realizar a sua eleição primária. Foi isso que aconteceu. Por unanimidade, os 9 juízes o que não é nada normal, como as pessoas que atentas a estas questões devem saber, por unanimidade, os 9 juízes do Supremo Tribunal decidiram que o Donald Trump, tecnicamente o que aconteceu foi, eles decidiram que o estado do Colorado e, neste caso, qualquer outro estado norte-americano, por si só, não tem poder para excluir de uma candidatura a uma eleição federal alguém, por que motivo for. Por exemplo, eleições federais são eleições para a presidência dos Estados Unidos e para o Congresso dos Estados Unidos, para as 2 câmaras do Congresso. Depois os Estados realizam também as suas próprias eleições locais, para governador, para os mais variados cargos. Para esses cargos, os Estados têm poder para decidir se valida uma candidatura desta ou daquela pessoa. Para candidaturas a nível federal, para a Casa Branca e para o Congresso, o Supremo decidiu que os Estados, seja o Supremo Tribunal, sejam os responsáveis políticos de cada Estado, não têm poder para tomar essa decisão porque está fora das suas competências. Ora, esta decisão é importante, obviamente, para Donald Trump, porque afasta completamente qualquer risco de ele ser afastado dos boletins de voto numas eleições primárias e depois também na eleição presidencial em novembro. No entanto, e apesar de ter sido tomada por unanimidade, esta decisão fica ali marcada por uma diferença, por umas críticas duras das 3 juízas da ala progressista. Depois, uma maioria de juízes, 5 destes 9, 5 conservadores, foram além daquilo que as juízas progressistas achavam que era necessário e decidiram que, além de os Estados não terem poder para barrar candidaturas em eleições federais, decidiram também que só o Congresso dos Estados Unidos da América é que tem poder para afastar um candidato, neste caso seria o Trump, com base naquele tal artigo da Constituição que proíbe as candidaturas de pessoas que tenham participado numa insurreição. Isto, muito resumidamente, o Trump era acusado de ter participado numa insurreição na invasão do Capitólio, e segundo a secção 3 da 14ª emenda, não está chamada e tal, mas foi aprovado depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, uma pessoa, nas condições do Trump, em teoria, que foi presidente dos Estados Unidos, portanto, jurou fidelidade à Constituição e depois, segundo as pessoas que o acusavam disso, participou numa insurreição, ora, segundo essa 14ª emenda, ele não poderia voltar a assumir um cargo que implicasse ou que o obrigasse a jurar fidelidade à Constituição e, dessa forma, estava afastado de se candidatar a esta eleição presidencial. Não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal e, além disso, esta maioria dos juízes conservadores disse que, basicamente, o que eles disseram ao Colorado e aos outros estados foi: se vocês quiserem que o Trump seja afastado das eleições, peçam ao Congresso. O Congresso vote, faça lá uma proposta para o afastar. Só eles é que têm poder para fazer isso, não é nenhum tribunal nem ninguém. Ora, nem mais ninguém. Ora, as juízas progressistas ficaram irritadíssimas com esta decisão da maioria, porque
ela de facto resolve um problema que não existia naquele processo, não é? Ninguém pediu ao Supremo para se pronunciar sobre quem é que deve afastar o Donald Trump. Isso era outra questão que poderia ser suscitada, mas não foi suscitada neste processo. Portanto, as juízas acharam que os juízes conservadores foram além do que lhes era pedido e assinaram ali uma declaração de voto muito crítica. No entanto, o argumento que interessa, o principal, que é que os Estados não podem impedir uma candidatura a um cargo federal, foi aprovado por unanimidade por todos os juízes. Obrigado, Alexandre. Pronto, então até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias, que já nessa altura teremos certamente o Trump e o Biden como os presumíveis nomeados. A surpresa que não é surpresa para ninguém. Exatamente. Um abraço, Alexandre. Um abraço, adeus. O público fica no ouvido.